Não temas, eu te disse, não temas. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não temas. O vídeo de hoje, cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, vai falar sobre esse tema. Não temas. Não temas. Dizem os eruditos, eu estou muito ocupado ultimamente e não tive tempo de contar, mas dizem os eruditos que essa palavra está escrito muitas vezes na Bíblia, 365 vezes. Mas o fato é que nós temos várias versões, né? Tem revista corrigida, NVI, revista atualizada, então é meio complicado chegar nesse número exato. O fato é que o nosso Deus nos diz, não temas. Vamos para o texto bíblico? O texto bíblico está em Isaías, capítulo 43, versículo 1, iniciando, antes vamos soltar a vinheta, iniciando mais uma vez aqui este canal, meu canal, seu canal, Discípulos de Cristo. Muito bem, agora sim vamos para o texto bíblico, que encontra-se em Isaías, capítulo 43, no versículo de número 1. Olha só o que diz. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha só, e você aí com vários problemas, hein? Você aí com vários temores, e o Senhor nosso Deus diz para mim e para você, não temas. E aí? O que nós temos a dizer sobre isso? Né? A palavra ela é muito profunda. O texto aqui, o pano de fundo desse texto, estava lá 712, 710 antes de Cristo. O povo de Israel estava numa situação calamitosa, né? Estavam muitos pecados no meio do povo, já eram cativos, já tinham sido levados uma parte já para a Babilônia, e aí então o profeta messiânico, o profeta Isaías, lança esta palavra para a igreja: não temas. O que te aflige? Qual é o seu temor? O que você está com medo? Porque a palavra nos é clara. A palavra diz para nós, não temas. O Senhor, por diversas vezes, Ele vai nos dizer, não temas. Qual é o seu problema? O seu problema, ele é maior que o seu Deus? É uma reflexão que nós temos que fazer. O meu problema, ele é maior que o meu Deus? Olha o tamanho do teu problema, agora olha o tamanho do teu Deus. Por que está temendo? Qual é o seu temor? Não temas, Deus é contigo. Nós vamos repetir essa frase muitas vezes nesse vídeo. Aqui Israel estava numa situação difícil. Eles estavam cativos, nação destruída, muitos já estavam exilados na Babilônia, outros estavam presos, outros tinham sido mortos. A situação era difícil aqui. Não era uma situação fácil. Era uma situação complicada. Mas eles estavam ali. Né? O profeta estava ali firme. Quando nós nos deparamos com um problema, nós temos pelo menos aí 3 ações. Pode ser 2, mas
vamos dizer 3. A primeira dela, fugir do problema. Corre. Corre do problema. Sai correndo dele. Não sei se seria uma opção inteligente, mas às vezes as pessoas querem correr do problema. Segunda opção que eu vejo as pessoas fazerem é ignorar o problema. Né? Ignorar, o problema está ali, né? Igual aquele conterrâneo meu que diz assim: ó, mainha, tu tem remédio para picada de cobra aí? Tem não, meu filho. Por quê? É porque tá vindo uma serpente ali. Tem pessoas que eles ignoram o problema. O problema está acontecendo, tem um vazamento na casa, está tendo uma enchente ali, eles ignoram, parece que o problema não existe. Mas ele chega, e chega com muito ímpeto e com muita força. Então, tem pessoas que fogem do problema, tem pessoas que ignoram o problema, e tem um terceiro grupo de pessoas, que eu acredito que esse deve ser você, que eles encaram o problema de frente. Temos que encarar os problemas de frente. Não adianta querer ignorar o problema, porque se nós ignorarmos o problema, ele não vai embora. Não adianta fugir do problema, porque ele vai nos perseguir. Não adianta. Nós temos que encarar. Isso me faz lembrar de um homem que ele saiu para fazer uma compra num sábado de manhã. O seu patrão, o patrão falou para ele: vai lá na feira e faz uma compra lá. Né? E ele, quando ele está lá na feira fazendo a compra, ele vai e encontra a morte. E ele tinha muito medo da morte. Ele tinha pavor da morte. E ele olha a morte ali e sai correndo, não termina as compras, chega ali na casa dele morrendo de medo, ofegante. O patrão fala: o que aconteceu? Eu encontrei a morte lá e eu saí correndo. Me dá as contas que eu vou me esconder, porque essa morte não vai me alcançar não. E aí o patrão, muito triste ali, faz o acerto dele correndo ali, vai lá, dá todo o dinheiro dele e tudo, e aquele homem some. Vai se esconder numa caverna, lá na Índia. Vai lá e se esconde na caverna. Aí o patrão ficou sem funcionário, né? E ele tem que fazer a compra. O patrão vai lá na feira fazer a compra, organizar tudo. Chega lá o patrão, que não tinha medo da morte, encontra a morte lá e dá uma dura nela. Fala: dona Morte, você deixou aqui o meu servo apavorado, ele foi correndo para casa, ele pediu as contas e agora eu fiquei na mão e tudo. E por que você fez isso? A morte olhou para ele e falou assim: eu também não sei porque ele ficou tão apavorado assim. Não entendi. Eu tenho um encontro com ele hoje numa caverna lá na Índia. Ai, meus irmãos, então não adianta nós corrermos do problema, porque ele vai nos encontrar. O problema nós temos que resolvê-lo, nós temos que enfrentá-lo. Pode ser um gigante. Você sabe o tamanho do gigante Golias? Nós vamos gravar aqui um vídeo ainda sobre isso. Nós vamos ainda falar sobre isso. Só vou dar uma pinceladinha aqui. A couraça, o colete, que protegia ele aqui, a couraça, pesava 50 quilos. Um saco de cimento. A ponta da lança dele, aquela pontinha fina da lança, pesava 5 quilos. Só a ponta da lança. Golias media 2 metros e 44, alguma coisa assim. Era um homem, você vê, uma porta tem 2,10, ele não passaria numa porta nossa moderna. E Davi foi lá e enfrentou. Então nós temos que olhar para o problema, saber que Deus é conosco, ter a convicção que Deus é conosco e temos que enfrentar o problema.
Não adianta nós corrermos do problema, não adianta nós ignorarmos o problema, igual o meu conterrâneo lá, deitado na rede. Nós temos é que enfrentar o problema, pular da rede e enfrentar o problema. Porque se nós não enfrentarmos o problema, ele vai chegar de qualquer forma. Ele vai chegar de qualquer forma. E para isso o nosso Deus nos garantiu: não temas, eu sou. Olha a sequência do texto, ó. Aqui no versículo 3. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Por que você está temendo? Qual é o seu temor? Deus é o nosso Deus, é o seu Deus, é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Por que temer? Né? Tem agora aquela história lá dos 4 leprosos lá em Samaria. Né? Uma cidade destruída, a cidade cercada, há alguns anos já, não recordo o tempo agora, eles cercavam as cidades, cortavam os rios, deixava ali ninguém entrava, ninguém saía, então ali acabando a comida, e aí todo mundo fraco, e aí sim eles pegavam e entravam na cidade, derrubavam a cidade. E tinham 4 leprosos ali leprosos, né? Leprosos eram a escória da sociedade e tudo, morrendo de fome os leprosos lá, um olhou para o outro e falou: e aí, o que a gente vai fazer? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer mesmo. Nós somos leprosos. Vamos lá para o Arraial dos Círios. Nós vamos morrer de qualquer jeito, vamos enfrentar o problema. E aqueles 4 leprosos, irmãos, quando a pessoa não se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus levanta leprosos, Deus levanta mulas, Deus levanta o improvável para agir em meu e em seu favor. Aqueles 4 leprosos ali determinam ir lá para o Arraial dos Círios e ali então o Senhor ele coloca um amplificador no passo daqueles 4 leprosos. Os círios ouvem lá um som amplificado e falam assim: nossa, Israel alugou um exército contra nós. Vamos correr daqui. Os círios saem correndo do arraial deles, deixam lá comida, deixam armas, deixam tudo lá. Os leprosos chegam lá, dão uma olhada, não tem ninguém, só vê comida e ó, se fartam das comidas. Aí eles lembram: opa, pera aí, nós estamos com a barriga cheia, mas tem um povo morrendo de fome lá. Se nós ficarmos aqui, nós seremos injustos e Deus não será conosco. Vamos lá chamar o pessoal lá. E eles voltam para Israel e chamam as pessoas e avisam que os sírios saíram correndo e deixaram tudo ali para eles. Então, queridos, nós precisamos encarar os problemas de frente. Tem que ser encarados de frente. Nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus do impossível. O que é possível é da nossa conta, tá? Então, se você tem que fazer um regime, não diz assim não: ai, Deus vai me dar força para eu emagrecer. Não, isso aí é obrigação sua. Se você tem que ir numa fisioterapia, numa academia, isso é obrigação sua. Deus não vai fazer a sua obrigação. A sua obrigação, quem tem que fazer é você. Deus vai fazer o impossível. O impossível. Se você tem aí um amor por uma moça e tudo, conversar com a moça é você. Agora, o impossível de fazer a moça ver você um rapaz bonito, aí é com Deus. É Deus que vai fazer esse impossível aí. Mas nosso Deus, ele é craque nisso, viu? Ele é craque nisso. Eu não posso falar porque minha mãe falou que eu era lindo desde quando eu nasci e eu acreditei, então eu não posso, eu não estou nessa categoria aí. Mas eu sei que tem alguns irmãos que estão, então Deus faz o impossível e deixa você bonitão lá para a moça. Mas conversar com a moça é você.
Não é Deus que vai fazer isso aí, não. Deus não vai descer um anjo do céu para fazer isso por você, não. Então, queridos, nós temos que ter essa consciência, que os problemas foram feitos para serem resolvidos. O que é? O próximo vídeo nós vamos falar sobre prosperidade, sobre finanças. E eu já vou dar uma pincelada aqui. O que é o mundo dos negócios? Só vou dar uma pinceladinha. É nós resolvermos os problemas dos outros. As pessoas nos pagam para nós resolvermos os problemas dele. Então, se a gente faz isso no mundo corporativo, por que nós não fazemos para nós mesmos? Por que nós vamos continuar com essa autossabotagem? Por quê? Nós vamos continuar sabotando as nossas vidas. Para que isso? Para ter um espírito lá de compaixão, né? Um espírito de autocomiseração. Ai, ninguém gosta de mim. Para quê? Não, nananina, não. Vamos encarar o problema de frente e vamos resolver. Eu me lembro uma vez que eu estava almoçando na casa de um irmão e ele estava com um câncer na garganta. E ele ia fazer a biópsia na segunda-feira para descobrir se aquele câncer era maligno ou se ele era benigno. E ali ele estava bem entristecido, sabe? E ele pegou e conversou comigo ali, nós trocando ideia ali, e ele pediu oração. Ele falou: irmão, ora por mim. Eu falei: oro? Opa, você tem óleo aí? Eu estava sem o azeite. Eu tenho. Aí nós seguimos a recomendação bíblica, oramos com ele, ungimos ele no local ali. Quando é possível ungir no local, a gente unge, sabe? Ungimos no local ali com azeite, né? Eu confesso aos irmãos que eu não senti tanto poder naquela oração, não. Não senti tanto poder. Mas, pela graça e bondade do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi fazer o exame, o médico ficou impressionado e disse assim: o que aconteceu com a sua garganta? O que aconteceu? Sua garganta está igual a uma garganta de criança, não tem mais nódulo, não tem mais tumor, não tem mais nada aqui. E esse irmão, ele está no nosso meio até os dias de hoje. Isso já foi no começo do meu ministério, isso tem uns 25 anos ou mais já que isso aconteceu. Então, queridos, vamos encarar os problemas de frente. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos preparar, porque quando o problema chegar, nós temos que enfrentar. Se eu não estiver muito bem preparado e o problema já chegou, vamos para a oração, vamos para o jejum e Deus será conosco. Não temas. Para nós concluirmos aqui esta palavra, Filipenses 4, versículo 7, vai nos dizer, olha só o que vai nos dizer o texto bíblico. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está no meio da tribulação? Busque a paz de Deus. Busque a paz do Senhor, porque a paz de Deus excede, está acima de todo o entendimento. Busque a paz de Deus. Eu lembro de uma irmã que estava com o seu irmão morto, já há 4 dias, chorando, triste, já há 4 dias. E então ela chama o mestre. Ainda bem que chamaram Jesus. Tem pessoas que eles querem resolver o problema sozinho, ela não. Ela foi e chamou Jesus.
chamou Jesus, chamou o mestre, né? Chamou o mestre e o mestre foi lá. Ela chorou aos pés do mestre. Tem problemas que nós temos que chorar, mas aos pés de Jesus. E Jesus olhou para ela, movido de íntima compaixão, e ressuscitou o irmão dela depois de 4 dias. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão de Maria, depois de 4 dias. Então, não temas, não temas. Lembre-se bem, as 3 reações que as pessoas têm quando tem um problema. Uns ignoram o problema, como se ele não existisse. Ele vai vir. Outros fogem do problema, igual o rapaz que fugiu para a caverna lá na Índia. E outros, como Davi, como os 4 leprosos, enfrentam o problema de frente, batem de frente com o problema, e Deus, com sua imensa graça, nos abençoará e te abençoará também. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais esse vídeo intitulado Não Temas. Sei, ó Deus, que há muitos problemas em nossas vidas. A vida, ela é cheia de problemas pequenos, problemas grandes, problemas que parecem insolúveis. Mas sei, Senhor, que o seu poder está em nosso meio, que nós temos o Espírito Santo, esse conselheiro, esse consolador ao nosso lado. E eu peço a Ti, Senhor, por nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo, derrama da sua glória, derrama da sua graça. Pai, abençoa Maria, Senhor, abençoa a Ágata, abençoa Ailton, Senhor, derrama da sua glória, meu Deus, abençoa o Eduardo, abençoa a Raquel, Pai, com CH, derrama da sua glória sobre aquela vida, ó grande Deus, abençoa o meu irmão Elias Siqueira, derrama da sua glória, abençoa o meu pastor, Pai, abençoa grandiosamente esses meus queridos irmãos, derrama da sua glória e da sua graça, ó Senhor, abençoa aquela serva lá em Santa Catarina, irmã da minha sogra, Senhor. Oh, meu Deus, o nome dela me foge agora da mente, mas o Senhor conhece aquela alma. Abençoa ela grandemente, abençoa minha sogra querida, abençoa minha esposa, Senhor, abençoa meu sogro querido, abençoa os meus filhos. Ó Pai Santo, é assim que eu oro e te agradeço, eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se não nos encontrarmos na próxima segunda, vamos nos encontrar lá no céu com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.